Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Samuel da Igreja Cenáculo de Deus e eu quero deixar para os irmãos nessa manhã uma palavra da parte de Deus para a meditação do coração de cada um, que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 ao 18, que nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E nessa epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos irmãos Gálatas, nós vemos a instrução do apóstolo Paulo a respeito da guerra que é travada constantemente entre a carne e o espírito. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma palavra de despertamento, de alerta, de admoestação para que aquele povo viesse estar vigilante, porque é uma guerra invisível, porém uma guerra real, é uma guerra presente e não é uma guerra externa, é uma guerra interna, é uma guerra que nós travamos contra nós mesmos, é uma guerra onde a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito, para que nós não venhamos servir a Deus em espírito, ou seja, para que nós não tenhamos uma vida espiritual, porque a carne ela está enferma, e o nome dessa enfermidade é pecado, ela está contaminada com esta enfermidade, essa doença mortal chamada pecado. E por ela ser assim, estar enferma, contaminada com o pecado, ela deseja, ela se inclina para as coisas que a satisfaz. E nós vemos que a vontade humana nunca, naturalmente falando, está direcionada a Deus. Ela sempre está direcionada a si mesmo, à sua própria vontade, aos seus desejos, às suas paixões. E o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos em Roma, e ele diz aos romanos que a inclinação da carne é morte, ou seja, quando nós nos pendemos à carne, nos inclinamos à vontade da carne, o final é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então, ciente disso, ele escreve aos irmãos para que os irmãos entendam que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, que a vida cristã, que a vida com Jesus, na obediência do Evangelho, seguindo a palavra de Deus, ela não é um lugar que nós vamos ter apenas delícias, momentos só de alegria e deleites, mas ela é sim, de fato, constantemente um campo de guerra. Nós estamos em um campo de batalha no qual se trava uma guerra sem trégua, no qual se trava uma guerra constante, onde nós não temos tempo sequer para descansar. Nesse exato momento, na minha vida, na sua vida, há uma guerra interior sendo travada, onde as nossas vidas estão ali numa guerra interna, sob pressão. E qual é a pressão? É a pressão da carne. Apesar de já termos as guerras externas, contra Satanás e todos os demônios, no qual também o apóstolo Paulo nos orienta a nos revestirmos das armaduras de Deus, nós também temos essa guerra interna, onde as vontades da carne, onde os pensamentos humanos, carnais, naturais, onde os sentimentos naturais, eles vêm contra os desígnios de Deus no nosso espírito, contra as vontades do nosso espírito para com Deus, contra o propósito de Deus espiritual para conosco. Por isso que o apóstolo Paulo também diz aos irmãos de Corinto que o homem espiritual, ele entende bem, ele discerne bem todas as coisas, ele por ninguém é discernido, ou seja, quem é espiritual, quem recebeu a mente de Cristo através do Evangelho, quem tem o entendimento de Deus através do Evangelho, ele entende que não vai ser fácil, ele entende que não vai ser um caminho só de paz, só de lugares de deleites, de delícia, mas teremos momentos também de desertos, de vales, teremos momentos também de lutas, de provações, e quem sabe você esteja vivendo este momento, você esteja passando por essa dificuldade, esta situação onde a guerra não é externa, ou onde, além das guerras externas,
você também tem travado uma guerra interna, você também tem vivido dias difíceis internamente, onde a sua mente tem sido um campo de batalha, um lugar de guerra, onde seu coração tem sido uma arena, né? Onde seus sentimentos ali entram em conflito com os propósitos de Deus no seu espírito. Mas eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, frisando o versículo 18 que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, a lei ela não poderia salvar, porque a carne ela está enferma pelo pecado, né? Então a lei, ela, no final da conclusão de tudo da lei, era condenação, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos da ajuda de Deus, que foi enviada por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Então, quem vai nos livrar da lei do pecado e da lei da morte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fortalecer o teu espírito, é o Espírito Santo que vai fortalecer o meu espírito e vai nos dar direcionamento, entendimento e força espiritual acima de tudo, para que nós venhamos vencer essas guerras. O apóstolo Paulo também diz que nós estamos em guerra e as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, não são armas terrenas, naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para desfazer sofismas e para destruir e contra tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, contra o nome de Deus, contra Jesus, contra o Evangelho. Então, que nós venhamos nessa manhã pedir ao Senhor forças através do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa nos encher. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei que recebemos agora por Cristo Jesus através do Espírito Santo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então que nessa manhã você receba essa palavra no teu coração. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o seu lar, a sua família, principalmente sobre a sua mente e o seu coração, que haja paz. Que o Senhor venha cessar essa guerra que tem sido travada internamente, onde o inimigo tem se levantado e vindo com fúria para oprimir o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vida. E em nome de Jesus, nesta guerra interna da carne contra o Espírito, eu profetizo que haverá um renovo da parte de Deus sobre a tua vida, uma unção fresca sobre a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus venha renovar a unção de Deus sobre ti, para que você possa no Espírito vencer esta guerra, para que você venha vencer esta guerra na mente, esta guerra no coração e essa guerra acima de tudo na sua vida pessoal, particular. Amém? Feche os teus olhos se você puder, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento, porque o Senhor nos dá estratégia para vencermos essa batalha interior. Nós sabemos, ó Deus, que a carne representa o que nós somos através do nascimento natural, e o Espírito representa aquilo que nós nos tornamos pelo novo nascimento do Espírito. Que nós venhamos, ó Pai, através deste novo nascimento, vencer esta guerra e aniquilar de uma vez por todas, ó Pai, o grande mal que tem se levantado contra nós, atacando a nossa mente, a nosso coração, com pensamentos, com sentimentos, com forças, ó Pai, malignas e espirituais para nos entristecer, nos angustiar. Que nós venhamos entender, ó Deus, a natureza da batalha interior. Nós fomos salvos, Senhor, da condenação, nós fomos salvos do poder do pecado, mas ainda não fomos salvos da presença do pecado. No coração ainda se trava uma guerra permanente entre a carne e o espírito. Então que nós venhamos alimentar o nosso espírito, para que nós não venhamos envergonhar o Senhor, entristecer a Deus. Precisamos nos sujeitar, ó Deus, à vontade do Teu Santo Espírito, que nós venhamos nos entregar verdadeiramente ao Espírito Santo. Meu Deus, que nós venhamos viver a partir de hoje livres da condenação do pecado e da condenação da lei. Que nós venhamos estar debaixo da lei do Espírito de vida e não da lei, Senhor, que está trazendo aí sobre ela condenação, escravidão, maldição, impotência espiritual. Meu Deus, é o Teu Espírito Santo que nos traz liberdade. É a lei do Teu Espírito, ó Pai, que produz vida em nós. Então que nós venhamos em nome de Jesus ser guiados pelo Espírito Santo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos agora livres pelo sangue de Jesus, que
foi derramado na cruz do Calvário. Eu profetizo sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração, ó Pai, a partir deste momento, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que o Senhor tem e o mundo não tem, o mundo não entende, não pode receber. Que o Senhor possa visitar esta pessoa agora, que estava vivendo, Senhor, debaixo da opressão, de ansiedades, de depressões, de crises, ó Deus, existenciais, esta pessoa que estava sob angústia, debaixo da opressão da angústia, de tristezas profundas, de mágoas. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu profetizo sobre a palavra e através do nome de Jesus, vida em abundância, cura, restauração, alívio, libertação e a Tua bênção que enriquece e não acrescentam dores sobre todas essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te conceda um excelente dia, que Deus abençoe você e a tua família e que esta palavra ela possa produzir frutos que permaneçam na tua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.